Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto que a gente vai abordar aqui nesse vídeo é análise de alélica. E a gente tem um convidado especial que vai discutir sobre isso com a gente. Hoje quem vai falar um pouco da teoria de análise de alélica e falar um pouco de uma análise de alélica, mostrar para vocês como que realizando genes, é o próprio professor Cosme. Então, em seguida agora vocês vão ter o vídeo que ele preparou para a gente. Hoje nós falaremos sobre um tipo especial de delineamento genético. Primeiramente, precisamos saber o que é delineamento. Nós, da área do melhoramento genético, trabalhamos normalmente com os delineamentos estatísticos, que são as formas como eu instalo um experimento no campo, observando alguns princípios básicos da casualização, repetição, controle local. Um outro tipo de delineamento é o delineamento genético. O delineamento genético é uma forma como eu estruturo a minha população de forma que ela possa ser analisada e informações possam ser estabelecidas. Então, o delineamento genético é um sistema planejado de cruzamento. Nós vamos planejar esses cruzamentos. Certas espécies permitem um cruzamento que gera meio-irmãos, irmãos completos, família S1 e assim por diante. Se eu estabeleço o delineamento genético, eu passo a conhecer a relação de parentesco entre as unidades. É a partir desse delineamento genético que eu consigo estimar componentes de variância e outras informações úteis para nortear e otimizar recursos. Existem vários tipos de delineamento genético. Nós vamos aqui classificar esses delineamentos genéticos em função da quantidade de tipos de progenes que são utilizados. Por exemplo, um delineamento genético pode usar apenas um tipo de progênio. Esse tipo pode ser progênio de meio-irmãos, de irmão completo, S1. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma população, ilustrando a população de milho. Se eu quero derivar famílias de meio-irmãos, basta eu imaginar que exista o acasalamento ao acaso, aqui apenas de forma ilustrativa, pensando no inseto, polinizando diferentes plantas, pode ser inseto, vento, chuva, animais, e eu consigo, a partir desse acasalamento, derivar em cada uma dessas espigas famílias de meio-irmãos. Se eu quero família de irmão completo, eu tenho que, na população, estabelecer o genitor paterno, doador de pólen, e o genitor materno, e vai receber aquele gameta masculino, e a progênie obtida será de irmãos completos. Outra opção é a opção de obter populações endogâmicas. Primeiro processo de autofecundação, gerando então as famílias S1s. Eu faço a colheita e derivo dessa população um conjunto de tratamentos que constitui as minhas famílias. Então eu tenho aqui o meu delineamento genético de famílias. Vou avaliar essas famílias em um delineamento estatístico. Existem outros tipos de delineamento. Por exemplo, delineamento 1 de Comstock-Robertson, que agora faz uso de dois tipos de progênio. Nesse delineamento 1 de Comstock-Robertson, um conjunto de genitores paternos
acasalado com um conjunto diferenciado de genitor materno. Nesse caso, esse macho é cruzado com essas 3 fêmeas e esse outro macho é cruzado com outras 3 fêmeas, um experimento hierarquizado. Nós percebemos que ao avaliar esses indivíduos, eu tenho na meu conjunto de avaliação 2 tipos de parentesco. O parentesco que se estabelece entre esses animais de irmãos completos, porque vem do mesmo macho da mesma fêmea, e nós temos meio-irmãos. São aqueles indivíduos que derivam de fêmeas diferentes, mas têm um genitor masculino em comum. Então, esse delineamento único Comstock-Robson é um delineamento que envolve 2 tipos de progênie. Existe o delineamento 2 de Comstock-Robson, que também envolve 2 tipos de progênies, em que um grupo de machos é acasalado com o mesmo grupo de fêmeas. Nós temos 2 grupos estabelecidos, e aqui eu consigo verificar que ao comparar esses indivíduos do meu macho, da mesma fêmea, nós temos irmãos completos. Mas nós podemos ter esses indivíduos de machos diferentes, da mesma fêmea, seriam meio irmãos maternos. Ou nós temos esses 2 indivíduos de fêmeas diferentes, porém derivados de um mesmo macho, que seria meio irmãos maternos. Esse é um delineamento genético que envolve 2 tipos de parentesco. Nós vamos dar atenção especial neste vídeo a esse delineamento denominado de dialelo. Dialelo eu não tenho 2 grupos de genitores, eu tenho apenas um grupo, A, B, C, D. Esse grupo ele é intercruzado em várias combinações, gerando esses híbridos, AB, AC e assim por diante. É possível, no meu experimento, incluir também os genitores. Veja que se eu estruturar a minha população dessa forma, eu vou ter indivíduos ou não aparentados, por exemplo, esse híbrido com esse híbrido, não tem genitor comum, mas eu tenho híbridos que seriam aparentados. Esse híbrido AB com o híbrido AC, ele é constituído de indivíduos cujo parentesco é de meio-irmão materno. Tenho também meio-irmão paterno e vou encontrar os irmãos completos dentro de um mesmo cruzamento. Dentro desse cruzamento, essas espigas vão ter derivado de A com B, serão todos irmãos completos. E, por fim, temos os delineamentos genéticos, que envolvem mais de 2 tipos de progênies. Isso é muito utilizado, principalmente em análise de gerações, onde eu tenho a população genitora 1, população genitora 2, F1, F2 e populações derivadas de retrocruzamento. Então, esse conjunto diferenciado de indivíduos com diferente parentesco é útil para prover informações genéticas. O nosso problema é tratar de dialelo. O pesquisador que fez o seu experimento e delineou a sua população em dialelo, ele deve pensar que existem várias possibilidades. Nós temos dialelos balanceados, dialelos parciais, circulantes, parciais circulantes, incompletos e desbalanceados. O programa Gênesis permite a análise de todos esses delineamentos. Esses delineamentos poderão envolver maior ou menor número de cruzamento, como, por exemplo, os dialelos circulantes, que amostram um menor número de cruzamentos. Existem alguns problemas que são estatísticos, são os dialelos balanceados e os dialelos desbalanceados, em que o desbalanceamento está dentro de um conceito estatístico. Ou seja, no primeiro caso, você avalia um tratamento, por exemplo, com 4 repetições, e todos os demais tratamentos também serão avaliados com 4 repetições.
Se houver um desbalanceamento, é porque um determinado tratamento foi avaliado com 4 repetições, o outro com 3 repetições, o outro com 2 repetições. Então nós vamos ter que submeter as médias originadas do número de repetição diferenciado. A este fato nós chamamos de desbalanceamento. Existe algum dialelo que a gente chama de balanceado no contexto genético. Então cada genitor é cruzado com o outro genitor que você avaliou. Então se você tem P genitores, cada um vai ser cruzado P menos uma vez. Ao passo que nós temos dialelos incompletos, em que há perda de alguns cruzamentos. Então existe aí um desbalanceamento genético, o que torna o dialelo incompleto. O programa Gênesis você terá acesso e dentro desse procedimento de biometria você encontrará essa opção de análise dialética que te permitirá acessar esses diferentes procedimentos. Uma vez que você definiu qual que é o seu dialelo, vamos imaginar que o seu dialelo é o balanceado, ainda assim você conta com a série de opções. Um dialelo balanceado envolve um conjunto de P genitores. Nessa tabelinha nós estamos ilustrando 5 genitores. O seu dialelo poderá ser um dialelo de tabela completa. Então você vai ter P2, P elevado ao quadrado, tratamentos a ser avaliado em campo, ou em caso de vegetação, se for o caso. Essas P2 combinações referem-se à diagonal, que são genitores, P-1 sobre 2 híbridos e seus respectivos recíprocos. Então a primeira opção seria avaliar genitores, híbridos e recíprocos. Uma segunda opção seria avaliar apenas genitores e seus híbridos. É bastante comum quando você não suspeita de efeito recíproco, não há necessidade de caracterizar o híbrido e seu recíproco. Você junta tudo em um determinado tratamento. Então, o seu dialelo passa a ter apenas genitores e híbridos. Outra forma é você analisar apenas os híbridos e os seus recíprocos, excluindo a informação dos genitores. É uma decisão sua de ser ou não conveniente incluir genitores em seu experimento. Ou, no mínimo, avaliar apenas os híbridos, totalizando P-1 sobre 2 tratamentos a ser avaliados. Então você já definiu que vai fazer um estudo fundamentado no delineamento genético de dialelo. Vamos imaginar que você escolheu o dialelo balanceado e vamos imaginar que você estabeleceu apenas como cruzamento o seu P-1 sobre 2 híbridos, ou F1s. Ainda assim, você tem que escolher o modelo biométrico a ser adotado. Existem várias opções. A primeira opção seria adotar o modelo de Griffith. Isso foi proposto em 1956. Quando você adota esse modelo, você está interessado em gerar informações a respeito da capacidade geral e capacidade específica de combinação. Capacidade geral está associada aos efeitos aditivos, capacidade específica associada aos efeitos devido ao desvio da dominância. Isso é importante para orientar um programa de melhoramento baseado em propagação sexuada, onde se deseja identificar os melhores gametas, ou identificar melhores combinações híbridas, que proporciona aí maior heterose do híbrido. Mas se seu problema é de fato uma
investigação pormenorizada da heterose, uma opção é adotar o método do Gardner e Eberhard. Se você está trabalhando com autógonas em especial, seu dialelo é proveniente do cruzamento entre um conjunto de linhagens, é possível adotar o método Riemann, que é um poderoso instrumento estatístico, que permite o estudo não só dos genitores, mas da herança do caráter. É possível identificar o grau médio da dominância, identificar a concentração de alelos dominantes e recessivos nos genitores, é possível quantificar o limite de seleção com obtenção de linhagens a partir do intercruzamento daqueles genitores, e assim fazer um estudo complexo e completo, não só do caráter, como também dos genitores da combinação exílio. Um modelo interessante é o modelo de Cocker, e nesse caso demanda a experimentação com híbridos recíprocos, onde há suspeita de efeito recíproco. Você pode imaginar que o cruzamento A com B seja mais ou menos favorável do que o cruzamento B com A. Então, esse estudo pormenorizado do efeito recíproco você pode realizar adotando o método Cocker. Uma vez estabelecido essas informações, o tipo de alelo, o tipo de cruzamento a ser avaliado e o modelo, nós então estamos aptos a processar os dados. Vamos considerar como aplicação o dialelo balanceado. Entre aqueles vários tipos de dialelo, eu vou considerar o uso do dialelo balanceado. Vou imaginar que o meu processamento de dados vai se fundamentar no modelo de Griffith e que eu disponho de um dialelo com apenas os híbridos. Então, na minha tabela dialélica, eu não tenho informação nem dos genitores e nem dos recíprocos. No nosso exemplo, nós vamos tratar de 5 genitores. Isso nos leva a ter a combinação de 5, 2 a 2, total de 10 tratamentos, 10 híbridos. Imaginaremos que esses 10 tratamentos serão avaliados a campo, num delineamento estatístico. Nesse caso, nós vamos optar pelo delineamento em blocos casualizados, envolvendo 3 repetições. Também vamos considerar que nós mensuramos 3 características, 5 características. A nossa planilha de dados, vamos considerar que nós fomos a campo e anotamos os meus dados referentes aos 10 tratamentos que foram avaliados no experimento em blocos ao acaso com 3 repetições. Então, a primeira coluna se refere a tratamento, a segunda coluna se refere a repetições e as demais colunas se referem às características que foram avaliadas. Veja que essa primeira coluna de tratamento, a princípio, ela é codificada de 1 até T, o número de tratamentos. O usuário saberá que o tratamento 1 se refere à combinação híbrida 1,2. O tratamento 2, a combinação híbrida 1,3. E o tratamento, assim vai, o tratamento 10, a combinação híbrida 4,5. Mas, a princípio, não existe uma identificação do genitor paterno e do genitor materno, apenas do tratamento. Esta é a fase inicial de análise de dados. Nós vamos pegar esse arquivo e vamos submeter a uma análise de variância preliminar. Então, vamos considerar aqui que esse arquivo de dados já existe. Nós vamos entrar dentro do Gênesis, em estatística experimental, análise de variância, e meu experimento é em blocos ao acaso, sem parcela perdida.
o arquivo de dados foi colocado como sendo plano1.dat. Tenho que declarar os parâmetros. Então, o próprio programa vai identificar quantas variáveis estão disponíveis, quantos tratamentos, que se refere à primeira coluna do arquivo, e quantos blocos. Retorna. Eu vou denominar o nome das variáveis, por exemplo, ABCDE, retorno, e faço a análise de variância. A interpretação dessa análise de variância é tal como a gente faz com qualquer experimento. Nós temos que verificar se existe variabilidade significativa, a precisão experimental, a média, assim por diante. Eu vou destacar aqui um valor importante que a gente precisa lembrar posteriormente. No meu experimento em que eu avaliei 10 tratamentos em 3 blocos, o grau de liberdade do resíduo, neste caso, vai ser igual a 18. Essa análise de variância ela é feita para todas as variáveis e o programa vai liberar no final as matrizes de correlação, fenotípica, fenotípica ambiental e as médias daqueles 10 tratamentos. Pois bem, terminando essa análise, eu vou precisar, para a análise dialética, a informação da matriz de variância e covariância residual e a matriz de médias. Eu peço para gravar essas matrizes. Veja que a minha matriz de média, meu arquivo chamava plano1.dat, ele vai ter a denominação de plano1média.dat. Eu processo e finalizo. Agora vem um fato importante. Eu tenho então a minha análise de variância com todas as variáveis, ilustrando apenas a variável A. Dessa análise de variância, eu sei que existem 3 repetições, grau de liberdade do resíduo igual a 18, e tem essa informação do resíduo. E preciso das médias, que já foram gravadas. Mas esse arquivo de média não está preparado para análise dialética. É necessário editar esse arquivo de média, incluir 2 novas colunas, as colunas que identificarão genitores. Então veja, apenas para lembrar, eu gravei essa matriz de variância e covariância residual e tenho essa matriz de médias, 10 tratamentos, 10 linhas, 5 variáveis, 5 colunas. Esse arquivo de média precisa ser alterado. Então veja que eu preciso editar esse arquivo de média. Esse plano 1 média, eu vou incorporar aqui 2 colunas. Esse era o tratamento 1. Esse tratamento 1 passa a ser agora, que não existia a coluna, mas eu sei que é tratamento 1, ele passa a ser o híbrido 1, 2. 1, uma coluna em branco, 2, aqui um espaço em branco. Esse aqui é 1, 3, 1, 4, 1, 5 e assim por diante. Eu passo a ter um novo arquivo denominado de dialelo. Aqui eu coloquei dialelo, 5 pares ou simplesmente dialelo. Essa a edição desse arquivo você vai fazer normalmente. Você tem acesso ao arquivo de médias que o Gênesis acabou de gerar no procedimento de análise de variância. Você vai entrar no bloco de nota e linha por linha você vai estar alterando o seu arquivo, acrescentando 2 colunas que se referem à codificação de seus respectivos genitores. Aqui o 3, 4, 3, 5 e por fim 4, 5. Vou salvar esse arquivo.
Salvar como? Posso salvar com outro nome. De alelo ponto dat. Vou salvar. Agora sim eu vou estar apto a fazer a minha análise dialética. Eu tenho meu arquivo de médias já alterado e eu tenho a minha matriz de variância e covariância residual. Para fazer essa análise dialética, eu vou entrar no procedimento biometria, análise dialética, escolher o meu delineamento genético, que é um dialelo balanceado, o meu modelo de investigação, que permite informar sobre capacidade geral, capacidade específica, e vou então fornecer os meus dados. As análises dialéticas são feitas a partir de médias e não dos dados originais. Então eu tenho meu arquivo de média, não o plano 1 MED, mas o plano 1 MED alterado, acrescido daquelas duas colunas iniciais, dialelo.dat. Esse dialelo ele tem a particularidade de incluir apenas os F1s. Eu tenho 5 genitores, combinação de 5, 2 a 2, me gera 10 híbridos F1s. Vou declarar o meu parâmetro. Na declaração de parâmetro, eu tenho que fornecer a matriz de variâncias e covariâncias residuais. Essa já foi gravada quando eu fiz a análise de variância preliminar. Já existe disponível lá na minha pasta de dados essa matriz de variâncias e covariâncias residuais. Essa matriz é uma matriz 5 por 5. Se eu quiser observar essa matriz, eu vou ver que ela é de dimensão 5 por 5. Ela tem na sua diagonal os quadrados médios dos resíduos. Fora da diagonal não vai ser utilizado, mas eu tenho ali o meu produto médio do resíduo. E meu arquivo de médias, eu sei que é um arquivo que tem 10 linhas e tem 7 colunas. 5 colunas das variáveis e 2 adicionais que eu coloquei como sendo as informações dos genitores. Então esse é o meu arquivo de dados. Essas informações o Gênesis completa desde que seja possível, a partir dos seus dados. Então, ele investiga o seu arquivo de médias e é verificado que tem lá 5 variáveis, que são informações de 5 genitores. Como se trata de um arquivo de médias, nós não temos as informações sobre o número de repetição. Cabe a você preencher. E ele não sabe qual que é o grau de liberdade do resíduo. Nós que fizemos a análise de variância prévia, sabemos que era 18 graus de liberdade do resíduo. Nós retornamos e agora vamos processar. No processamento, ele te informa a respeito da matriz de média. Veja que a média não existe recíproco. Esse híbrido tem informação idêntica ao recíproco. Na diagonal não temos informação dos genitores. Nós refazemos uma análise de variância. Essa informação sobre resíduo, ela é retornada, vinda daquela matriz de variância com variância residual. E nós temos a informação importante, que é a decomposição da soma de quadrado do tratamento em capacidade geral e capacidade específica. Aqui eu posso saber se, para essa característica, os efeitos aditivos e não aditivos são ou não importantes. Então, nessa fase inicial, eu passo a ter informação sobre o caráter. Isso norteia o meu programa de melhoramento. Numa segunda etapa, eu vou ter informação não sobre o caráter, mas sobre o próprio indivíduo. Então, nós temos aqui a informação do potencial genético dos genitores, representado pelo efeito da capacidade geral de combinação.
Então, eu tenho que avaliar se eu desejo aumento na grandeza da característica ou diminuição na grandeza da característica. Se eu quero aumentar valores, eu percebo que o genitor 4, o genitor 5 são aqueles com efeito da capacidade geral associado ao efeito aditivo de maior valor positivo. Então são genitores de maior interesse. Se eu tenho interesse em uso de combinações híbridas, eu tenho que avaliar a capacidade específica. Normalmente a gente tem interesse em híbridos que vão além da capacidade geral. Eu vou procurar, principalmente, dentro desse genitor 4 e 5, quais são aqueles que se complementam. Eu verifico que a capacidade específica para 4 e 5 ela é negativa, significa que o híbrido não supera aquilo que se tem a partir dos genitores. Mas existe aqui uma complementação interessante, por exemplo, entre o genitor 2 e 5. Um genitor 5 de boa capacidade geral e que encontra no genitor 2 uma complementariedade genética, dando aí um efeito adicional. Em relação ao genitor 4, também a gente percebe que ele se complementa bem com o genitor 2. Então, pode-se dar ênfase, se for o caso, em investimento na combinação híbrida 2,5, 2,4. Outras interpretações deverão ser feitas considerando as demais características que foram avaliadas. Dessa forma, então, nós temos o entendimento do caráter e temos o entendimento dos híbridos e dos genitores disponíveis para o meu programa de melhoramento. Espero ter sido útil. Muito obrigado.